Olá, tudo bem? Estamos começando mais um culto. Fico muito feliz, muito honrado de mais uma vez estarmos juntos nesse momento, de estar aí no seu lar. Chama todo mundo que está aí na sua casa, avô, vó, tio, primo, prima, para juntos a gente louvar ao Senhor e ouvir a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um dia, obrigado porque o Senhor tem nos mantido vivos, obrigado porque nós temos aquilo que nós precisamos e obrigado pela Tua graça que ela se renova a cada manhã, Pai. Que o Senhor possa receber nosso louvor, nossa adoração nesse momento e que a Tua palavra fale ao nosso coração como nunca falou, Pai. Essa é a nossa oração em Teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. Louve aí da sua casa, comenta aqui o que você gostar do culto e vamos juntos cultuar a Deus nesse momento. Deus abençoe. As mãos que sustentam tudo, segura o meu coração num carrossel de cores, o cinza em mim. Na tempestade eu encontrei os teus olhos de paz e a tua canção mais uma vez me fez dançar, me fez dançar. Diga a sua voz, a sua voz, e a sua voz sopra a verdade sobre mim. E a sua voz, e a sua voz sopra a verdade sobre mim. E a sua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. E as mãos que sustentam tudo, segura o meu coração num carrossel de cores, cinza em mim. Na tempestade eu encontrei os teus olhos de paz e a tua canção mais uma vez me fez dançar, me fez dançar. Pega suas vozes e diga. E a sua voz, e a sua voz sopra a verdade sobre mim. E a sua voz, e a sua voz sopra a verdade sobre mim. Todos os dias, a sua voz, e a sua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Mais uma vez a sua voz e a sua voz, a sua voz sopra a verdade sobre mim. E a sua voz e a sua o quê? Sopra a verdade sobre Mais forte, diga.
e a sua voz, e a sua voz sopra a verdade sobre mim. A sua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Abre seu coração e fala pra Ele. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Que merecida vida, de graça recebi na sua cruz, na morte que deu, trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. E o que ele fez? Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. As vozes. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria de estar compartilhando um texto muito interessante com vocês. Eu creio que Deus tem coisas grandiosas para fazer no seu coração nesse dia. E eu creio que Ele já tem feito coisas maravilhosas na sua vida. Através de tudo que você já tem visto aqui. Através dos cultos que você já tem assistido. Das canções que você tem ouvido e que tem adorado junto. Porque o nosso Deus é bom. A palavra do Senhor diz que a palavra dele não volta vazia, mas antes ela faz aquilo que lhe apraz. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo no livro de João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 19. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre ouvir, reconhecer, se arrepender e anunciar. Então você que já abriu aí comigo, você pode estar acompanhando. O texto diz assim: e Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aquela mulher disse: Senhor, eu quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise mais vir aqui a esse poço buscar. E Jesus disse: vá, chame o teu marido e volte. Ao que a mulher respondeu: Senhor, eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5. E esse que agora tem, ele não é o seu marido. E o que você disse é verdade. E o versículo 19, aquela mulher responde: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque a sua palavra ela é real e a sua palavra é viva. Pai, muitas coisas têm acontecido ultimamente. Meu Deus, muitas coisas têm tirado a nossa atenção. A gente tem se distraído por tão pouco. Mas o que te pedimos é que neste momento o Senhor chame a nossa atenção pelo teu Santo Espírito na sua palavra. Pedimos que o Senhor cative nossos corações neste momento. Pedimos que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer em nossos corações. Pedimos que o Senhor transforme nossa mente. Pedimos que o Senhor nos conforme à imagem do seu Filho, Pai. Nós carecemos de Ti, carecemos da sua palavra. E nos fale aquilo que nós precisamos ouvir, não só aquilo que queremos. Nos fale aquilo que precisamos ouvir do Senhor para sermos mudados, para sermos transformados. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Pai. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, na verdade nós começamos ele bem na metade, porque lá no início ele fala sobre quando Jesus está em uma cidade samaritana chamada Sicar. E nessa cidade ele se assenta perto de um poço por volta de meio-dia. E de repente chega uma mulher samaritana que foi buscar água naquele poço. E ela vai sozinha, e não era de costume aquelas mulheres ir aos poços sozinhas. Mas ela chega sozinha naquele lugar para buscar água. E quando ela chega, Jesus pede a ela um pouco de água. Ela fala: eu quero que você me dê um pouco da sua água. E aquela mulher se assusta. E quando ela se assusta, na verdade é porque Jesus era um judeu e ela é samaritana. E os judeus, eles não se dão com os samaritanos. E aquilo é um pouco estranho para ela. Então Jesus aproveita desse susto e dessa curiosidade e começa a perguntar sobre ela. Começa a perguntar um pouco sobre a vida dela. Mas primeiro, Jesus fala que se ela soubesse quem Jesus de fato era, ela não iria mais precisar buscar daquela água. Porque ela iria buscar da água verdadeira. Ela ia buscar a água eterna, a água viva. E essa água viva era Jesus. E aquela mulher fica um pouco confusa com tudo aquilo e fala: mas que água viva é essa? Porque se você tiver que me dar uma água melhor do que essa, você vai ter que cavar um poço mais fundo para encontrar uma água ainda mais pura. E Jesus, interessante que ele observando tudo aquilo, ele começa a falar sobre quem ele é. Ele começa a falar que ele é essa água viva, que jorra por toda a eternidade. Então nós entramos no texto em que acabamos de ler, que aquela mulher começa a pedir Jesus e diz: Jesus, eu quero essa água. Eu quero essa água que você está falando. Eu quero poder desfrutar de tudo isso que você tem me falado. Mas até aquele momento, a mentalidade daquela mulher era sobre uma água material. Era sobre um sustento material. Era sobre ela não ter mais aquele desgaste de ir até o poço. E Jesus, ao invés de tentar convencer ela de todas as formas, ele faz uma simples
pergunta, uma pergunta não, na verdade ele faz um pedido, ele fala, vá chamar o seu marido. Interessante que aquela mulher, eu imagino ela ficando um pouco pensativa sobre a ordem de Jesus, e ela abre o seu coração e ela fala, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus, já sabendo disso, porque Ele é onisciente, Ele fala, de fato, você falou a verdade, você falou bem. Você não tem marido porque você já teve 5. E esse que está com você agora, ele não é o seu marido. E o que eu quero chamar a sua atenção neste momento é para a resposta daquela mulher, diante de tudo aquilo que Jesus já tem falado. Ela vira para ele e fala, agora eu sei que o Senhor é profeta. E o texto que acabamos de ler, ele termina neste versículo. Nós paramos aqui e eu não queria continuar. Eu quero parar aqui na resposta dessa mulher. Você parou para pensar que uma das atitudes mais importantes dessa mulher no seu texto foi reconhecer o seu próprio pecado. E ela reconhece o seu próprio pecado, não quando Jesus começa a falar sobre que Ele é apenas a água viva, mas ela reconhece que Jesus é Senhor quando Jesus aponta o seu pecado. Isso me chama muita atenção na vida dessa mulher, porque ela não reconheceu Jesus como Senhor, primeiro por Ele apresentar a água da vida. Primeiro ela não reconhece Jesus como Senhor por ser alguém que vai suprir a sua necessidade material, mas ela reconhece Jesus como Senhor porque Jesus aponta os seus pecados. Olha que curioso. Depois que Jesus fala para ela que ela não tem marido de fato, porque ela já teve 5 e aquele que estava com ela não era o seu marido, ela reconhece, de fato, esse é profeta. Esse é profeta não só porque ele conhece as minhas necessidades, mas ele é profeta porque primeiro ele conhece os meus pecados. Ele conhece as minhas debilidades, ele sabe tudo de errado que eu tenho feito. Isso me faz parar para pensar sobre como é que nós temos dado ouvido a Jesus. Sobre que tipo de coisa nós temos associado à vida com Deus. Sabe, o que tem te chamado a atenção quando você vem à igreja? O que tem chamado a sua atenção quando você ouve um pastor pregar? Quando você ouve canções? O que chama a sua atenção a vir a um templo como esse? Ou a estar aí na sua casa assistir uma pregação como essa? Será que é o design da página? Será que é a abertura dos vídeos? Ou será que são palavras que confortam o seu coração? E eu não digo apenas sobre o que você ouve aqui, mas sobre o que você tem ouvido acerca de Jesus. O que é que tem chamado a sua atenção acerca de Jesus? É quando você ouve que você é a pessoa mais importante? É sobre quando alguém vira para você e fala, não, está tudo bem. Você peca, é isso mesmo. A gente é assim mesmo. As coisas fluem naturalmente. Eu sei que você erra, mas não se preocupe. Porque isso passa, ninguém é perfeito, não é mesmo? É isso que tem chamado a sua atenção sobre Jesus? Porque quando eu olho para a vida dessa mulher, eu percebo que ela reconhece que Jesus é Deus, quando Ele aponta os seus pecados. Quando ela está disposta a ouvir aquilo que o Senhor já tem falado. Ela poderia simplesmente ignorar que Jesus estava no poço, poderia ter pegado a água que ela foi buscar e ter ido para casa. Mas ela deu ouvidos a Jesus. E uma das coisas que eu quero chamar a atenção para você nessa mensagem é: você tem de fato dado ouvidos a Jesus? Você tem ouvido aquilo que Ele tem falado? Você tem ouvido as exortações? Você tem dado crédito ao Espírito Santo incomodando o seu coração sobre coisas que você já tem praticado, mas que você sabe que deve parar? Atitudes que você tem tomado, mas você sabe que não é correta? Sobre decisões que você tenta encontrar nessas decisões algo positivo para você tentar, de certa forma, mascarar o incômodo do Espírito Santo no seu coração, quando você sabe que tudo isso é errado, quando você sabe que não é por esse caminho que você deve seguir. Você tem ouvido a Jesus? Essa mulher parou para ouvir a Jesus. E ela poderia ter perguntado sobre várias coisas. Ela poderia ter aberto o seu coração sobre muitas necessidades, o que não é errado, o que não é pecado. Mas o que chamou atenção
nessa mulher sobre o fato de Jesus ser Deus é que Jesus apontou o seu erro. E depois que Jesus aponta o erro dessa mulher, a segunda coisa que ela faz é reconhecer, ela admite. Porque Jesus fala, vai chamar o seu marido, e ela poderia mentir, ela não tinha nenhum contato com Jesus, ela poderia falar, meu marido não está em casa, ou, bom, ele está ocupado, mas ela toca na ferida e fala, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus fala, de fato você não tem, porque você já teve 5, e esse que está com você não é o seu marido. E ela reconhece. Ela reconhece o seu erro, ela reconhece o seu pecado, ela reconhece as suas falhas, ela sabe onde ela tem errado. E isso é interessante porque quantas vezes nós temos ouvido exortações sobre o nosso comportamento, e de fato a nossa geração é uma geração que não está acostumada a ouvir não, é uma geração que não está acostumada a ser repreendida em nenhum dos aspectos. Parece que a gente se esqueceu da submissão a Deus, parece que a gente tem esse desejo insaciável de nos acharmos perfeitos. Isso só mostra uma debilidade em nossos corações, porque quanto maior prazer você sente em se achar perfeito, você está falando que você é o seu próprio Deus. Porque quando você olha para dentro de si e só quer enxergar perfeições, você está dizendo, eu não preciso de ninguém, porque eu sou autossuficiente. E pessoas com autossuficiência no coração, elas não se arrependem, e por não se arrependerem, não podem viver o melhor de Deus. Porque Jesus não vai agir neste coração aí que acha que não precisa dele. Jesus não vai agir neste coração aí que é orgulhoso e que não está nem um pouco preocupado em se quebrantar. Não está nem um pouco preocupado em mudar de atitudes. Nem um pouco preocupado se aquilo que você pensa, se aquilo que você faz, se aquilo que você fala tem agradado ou não o coração dele. Ao contrário, essa mulher, primeiro ela deu ouvidos ao que Jesus falou. Segundo, ela reconheceu os seus pecados. Eu creio que nesse tempo a gente precisa reconhecer mais os nossos pecados. E eu não estou falando isso para você porque eu me acho perfeito. Na verdade, eu não estou falando isso para você porque eu quero jogar algum tipo de culpa sobre você. Na verdade, eu não sou ninguém para fazer isso, mas o Espírito Santo de Deus testifica no seu coração. E de repente, enquanto eu estou falando isso, você consegue se lembrar de situações na sua vida. Ou talvez decisões que você está para tomar agora, e você quer se inclinar ao erro. Mas o Espírito Santo tem incomodado você a não fazê-lo. O Espírito Santo de Deus tem incomodado você a não se inclinar para as suas paixões carnais, a não se inclinar para esse sentimento egoísta. Então o que eu tenho a dizer a você é que assim como essa mulher, além de ouvir as palavras de Jesus, reconheça tudo aquilo que ele já tem dito ao seu coração. E a terceira coisa que essa mulher faz, ela se arrepende. E quando ela se arrepende, ela começa a anunciar Jesus para as pessoas que estão ali em volta. Interessante que quando ela começa a anunciar Jesus para essas pessoas, ela não vira para as pessoas e fala, você tem que conhecer aquele Jesus que foi lá e me pediu água. Você tem que conhecer aquele Jesus que parecia tão bom. Na verdade, o testemunho daquela mulher foi diferente. Ela falou, vocês têm que conhecer esse Jesus que tem dito tudo quanto aquilo que eu tenho feito. Vocês têm que conhecer esse Jesus que mostrou, eu não o conhecia, mas vocês têm que conhecer esse Jesus que jogou para fora tudo aquilo que eu tenho feito, todos os meus pecados, todos os meus erros, todas as minhas falhas, ele mostrou tudo, ele falou tudo. Só um homem assim, só um homem de Deus é capaz de reconhecer isso em alguém, e eu reconheci isso em Jesus. Jesus de fato é profeta, ele conhece o seu coração. Ele conhece muito bem o seu coração. E talvez o seu testemunho para as pessoas não vai ser de repente o seu milagre, de repente de uma cura. Talvez o seu testemunho não vai ser o milagre de um bem material que você recebeu. Mas que o nosso testemunho para as pessoas seja, olha, eu me encontrei com Jesus.
E quando eu me encontrei com Ele, eu me deparei com a sua santidade, e eu percebi o quão pecador eu sou. Eu percebi o quão errado eu sou, e eu comecei a me deparar com a santidade dele. Eu ficava constrangido, mas ao invés de ir embora, eu só queria me parecer com ele. Há um texto em João em que diz o seguinte: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, este odeia a luz, e ele não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Como nós falamos, o Senhor conhece o seu coração e Ele sabe as suas fraquezas e debilidades. Assim como Ele conhecia o coração daquela mulher e as fraquezas e debilidades dela. E quando Jesus aponta o erro dela, e quando Jesus aponta o nosso erro, de repente a única coisa que nós queremos é fugir. Fazer como esses que estão condenados, que veem a luz, que conhecem a luz, que ouvem sobre a luz, mas não querem se chegar à luz, porque quando chegam perto da luz, percebem quão sujos eles estão. Eles não querem que as suas obras sejam reprovadas. Eles não querem serem acusados de pessoas soberbas. Porque não tem problema algum você reconhecer que a luz é limpa e que você é sujo. Não há problema em você se chegar perto da luz e perceber que você está imundo. O problema é quando nós chegamos perto de Cristo, percebemos a sua santidade e a gente quer fugir, porque a gente tem pavor de ser reprovado. Nós temos pavor de ser reprovado. E até é compreensível isso nos nossos dias. Porque as pessoas, elas estão muito feridas. E a última coisa que elas querem ouvir é que elas estão erradas em determinado ponto da vida. Mas a diferença das pessoas que te cercam e que apontam o seu erro, Jesus, Ele aponta o seu erro porque Ele quer que você seja parecido com Ele. Porque Ele quer te dar água viva. Ele quer te mostrar que de fato Ele é a vida eterna. Ele quer te mostrar que Ele é essa paz que não depende de circunstância. Ele quer te mostrar que Ele é esse Deus todo-poderoso, quando nada mostra que existe solução. Ele quer te mostrar que de fato Ele é a alegria, mesmo quando você não assiste nenhum show de comédia. Ele quer te mostrar que Ele é amor e que esse amor pode frutificar em seu coração, mesmo quando você olha dentro de si e só percebe maldade. Então, ao contrário daqueles que querem fugir da luz, que sejamos essas pessoas que querem se aproximar dessa luz, aproximar desse Deus, aceitando a sua repreensão, aceitando as suas correções, porque o Pai repreende o Filho a quem ama. Então, que neste momento você baixe a guarda. Se de repente você tem percebido que no seu coração você tem sido muito orgulhoso e não quer abrir mão das suas próprias verdades em detrimento do reino, que neste momento você seja transformado pelo Espírito Santo de Deus. Que neste momento você ouça a voz do Senhor, que você se arrependa, que você reconheça e que você também anuncie esse Jesus, que não apenas te abençoa com coisas materiais, mas que mostra que você é pecador, mas independente disso, a graça dele vai além dos seus pecados e te salva, e te resgata, e te regenera. Feche seus olhos aí neste momento. Eu gostaria de orar com você, mas eu gostaria que você fosse muito sincero na sua oração, porque eu não posso fazer nada por você, e nem mesmo você pode fazer algo por você. Mas o Espírito Santo de Deus pode. E há um texto na Bíblia que diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. E se o Espírito Santo já tem falado ao seu coração, não endureça. Não seja como esse povo de dura cerviz que a Bíblia diz. Mas escolha se quebrantar na presença do Senhor. Escolha ser humilde diante de tudo aquilo que Ele já tem falado. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por sua palavra. Deus, nós te agradecemos porque Tu és o amor que sempre nos encontra.
Pai, Tu és o amor que sempre nos encontra. Pai, quando Jesus estava sentado naquele poço, Ele sabia que aquela mulher viria. Jesus era o amor que encontrou aquela mulher para repreendê-la dos seus pecados e dar a ela uma água viva e dar a ela a salvação. Pai, nós sabemos que tudo que nós temos vivido, nada disso saiu do seu controle. Na verdade, o Senhor está vendo tudo isso e o Senhor direciona os nossos passos e os nossos caminhos. Meu Deus, e o que eu peço ao Senhor é que cada coração que está ouvindo essas palavras, meu Deus, que cada coração aqui seja transformado pelo Seu poder, que cada coração seja mudado, que cada coração seja regenerado, que cada mente seja renovada. Meu Deus, porque não vale a pena viver por nós mesmos. Não vale a pena olhar para dentro de nós, perceber as nossas falhas e agir como se nada estivesse acontecendo, agir como se fôssemos perfeitos, agir como se esse sou eu mesmo e ninguém tem nada com isso. Pai, não nos deixe cair nisso. Meu Deus, nos dê um coração humilde, que reconhece tudo aquilo que o Senhor já tem apontado em nós. Pai, nos dê um coração humilde, que quer essa transformação que somente o Senhor pode dar. Pai, nos transforma de dentro para fora. Nos conforme à imagem do Seu Filho. Nos dê a humildade de Jesus, Pai. Nos dê a humildade de Jesus. Que mesmo sendo santo, mesmo sendo perfeito, ainda dizia que não fazia a sua própria vontade, mas fazia a vontade do Pai a quem o enviou. Quem somos nós perto de Jesus, Pai? Quem somos nós perto de Jesus para querer viver a nossa própria vontade e não a Tua? Perdoa nossos corações e nos transforme em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. É isso, pessoal, que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui neste momento, compartilhando um pouco da palavra do Senhor. E eu gostaria de pedir algo muito especial. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, gostaria que você deixasse o seu like, que você se inscrevesse no canal, mas não apenas para o crescimento do canal, para que cada vez mais a gente consiga espalhar a mensagem do reino para aqueles que precisam ouvir. Então Deus abençoe vocês, até o nosso próximo encontro e fiquem com Deus. Fala pessoal, tudo bem? Agora é o horário da dinâmica, é isso mesmo. A dinâmica de hoje vai interagir com a rede social. Nós criamos um perfil lá no Instagram para você. Lá é um caça-tesouro muito da hora. Então agora você acesse o @dinâmica007 e você pode começar, ok? Tchau, tchau!